meus amigos, como vocês estão? Hoje eu vim para estar falando sobre relacionamentos conjugais. Gente, vocês não têm noção o tanto de gente que tem me procurado. Eu tenho feito atendimento online, eu tenho falado com pessoas no telefone, pessoas desesperadas, porque não têm conseguido estar junto na mesma casa com a pessoa que ela se casou ou com a pessoa com quem ela morava antes desse isolamento social. Primeiramente, esse estresse de ter que ficar na mesma casa o tempo todo tem causado grande angústia em todo mundo, obviamente. O homem que estava acostumado a sair para trabalhar e a mulher que também estava acostumada a sair para trabalhar tiveram suas rotinas mudadas. E isso por si já cria uma grande ansiedade, um grande desespero pela falta de controle, ansiedade com relação ao futuro, não sabe como é que vai ficar, se vai perder o emprego, se vai ter dinheiro para pagar as contas. Tudo isso gera uma pressão, obviamente, em cada pessoa individualmente. Pensa quando essas duas pessoas em fogo, né? Porque elas estão em fogo, todas confusas com relação a elas mesmas e as situações futuras que vão acontecer com elas. Pensa quando elas estão juntas. Então, assim, o conflito aumenta porque a paciência tá pouca, muito medo, ansiedades e tudo mais. Eu tenho estudado muito sobre o assunto, esse tema particularmente, eu tenho paixão por esse tema, eu realmente quero descobrir as coisas que são importantes para que um relacionamento funcione e não funcione apenas no modo ok, tá tudo bem entre nós. Não, eu quero descobrir quais são os fatores que influenciam para que as pessoas tenham um relacionamento extraordinário, que vivam suas vidas de maneiras super felizes e que mantenham suas famílias nesse modo felicidade. E eu comecei a estudar sobre esse tema porque eu tenho paixão em ver famílias unidas vivendo bem, ok? Então eu tenho que estar dizendo para vocês as coisas que eu tenho descoberto, coisas importantes que são, digamos, os pilares para o relacionamento funcionar. Primeiramente, eu quero saber como é que começou o relacionamento de vocês. Essa é a primeira pergunta que eu faço quando me ligam falando que estão tendo problemas. Eu quero saber como é que começou esse relacionamento, como é que teve um tempo, namoraram antes, se conheceram antes para depois irem morar juntos, ou teve um tempo, namoraram antes para depois se casarem? Planejaram se casar? Ou foram se casar, ou foram morar juntos porque ela ficou grávida? Outra coisa, vocês têm os mesmos valores? A pessoa pensa mais ou menos igual a você? O que é importante para você é importante para ela também? Se você acha que importante é passar tempo extra com a família, ela tem o mesmo valor? Vocês passam tempos juntos? Vocês têm investido no relacionamento de vocês? Porque assim, gente, eu acho que esse tempo de isolamento social é uma ótima oportunidade para você pensar na sua vida. Envolve vários fatores, envolve o futuro, né, no emprego, envolve se você tem clientes, se os clientes vão poder chegar até você, você vai continuar oferecendo os serviços que você tinha, que você oferecia antes, ou que se você vai ter que mudar de profissão ou fazer um movimento temporário para que você possa temporariamente conseguir estabilizar financeiramente. Então, assim, tudo isso é importante. E eu acredito que um relacionamento ele tem que funcionar no modo partnership. Isso em inglês, partnership significa dois indo para o mesmo sentido. Eu vivo dizendo que para mim relacionamento são duas pessoas no mesmo barco, cada uma com um remo, e elas têm que remar na mesma direção, na mesma velocidade, porque se uma rema a outra não fica cansativo, uma hora a outra vai cansar. Se uma rema para a direita, a outra rema para a esquerda, não vão sair do lugar, vão ficar rodando, e esse barco uma hora vai afundar. Então, assim, é importante a comunicação, é importante saber se a pessoa que está do seu lado pensa que nem você.
Se ela não pensa mais que nem você, mas ela ainda está comprometida em estar casado com você, eu acredito que vale a pena investir nesse relacionamento. O compromisso, na verdade, é mais importante do que o próprio amor. Porque o compromisso faz, se eu tenho um compromisso com uma pessoa e quero viver com ela, e quero ter um relacionamento sadio e saudável com essa pessoa, eu vou dar o meu melhor. Eu vou estar ajudando ela quando eu posso, eu vou estar investindo no nosso relacionamento, investindo tempo, investindo dinheiro, eu vou estar me dando para ela. Agora, quando não há compromisso, aí nós estamos complicados, porque não há amor que resista a uma outra pessoa que só despreza, que não tá nem aí, que não investe tempo, que só quer saber de ficar com os amigos e não tem investimento da relação, não tá trazendo nenhum investimento na relação. Então aí complica, aí é complicado, aí esse relacionamento muito provavelmente, mais cedo ou mais tarde, vai terminar. Como eu estava dizendo, na minha concepção, o relacionamento é como um barco e existe a necessidade de alguém pilotar esse barco. Alguém tem que saber para onde está indo e tem que ter a responsabilidade de levar todos os seguros para um determinado ponto. Quando você vai pegar um avião, você não entra simplesmente no avião sem saber para onde ele vai. A gente antecipa, né? Compra passagem antes, planeja a estadia, quando você está de férias, onde você vai ficar, quanto tempo você vai ficar, quanto você vai gastar. Então, tudo isso é importante. Num relacionamento é a mesma coisa. A gente tem que saber se nós estamos indo para o mesmo lugar, se temos os mesmos ideais, se temos os mesmos sonhos, se estamos dispostos a lutar juntos, de maneira igual, pelos mesmos objetivos. Pode ser, você acha que um relacionamento que não tenha os mesmos sonhos, mas haja respeito e haja investimento na outra pessoa, dá certo? Dá certo. Eu sei que dá. Se houver comprometimento dos dois respeitarem cada um a sua individualidade e manterem ainda investimento de tempo nesse casal junto, tempo junto, qualidade de tempo que é o importante, porque não adianta cada um tá jogado num sofá assistindo televisão, passar horas assistindo televisão, não se conversarem, ou então no videogame, ou então no celular, ou então no computador, cada um num quarto, dividindo o mesmo ambiente, mas sem interação, sem investimento de tempo na relação. Então, assim, é necessário investimento de tempo na relação. Você tem investido na sua relação? Você tem investido tempo, qualidade de tempo na sua relação? O que eu tenho percebido e o que eu tenho aprendido nesses meus estudos sobre relacionamento conjugal é que nós mulheres queremos apenas duas coisas. Nosso lado primitivo, porque todo mundo ainda existe um lado primitivo. Segundo os historiadores, eles dizem, os antropólogos dizem que nós temos um lado primitivo no nosso cérebro. E isso é aquele que nos ajuda por instinto. A gente age por instinto e não pela razão. Mas dentro de nós, apesar de toda a modernidade, era a internet, feminismo e tudo mais, ainda existe dentro de nós, naquela parte ali primitiva do nosso cérebro, necessidade de duas coisas na mulher. Ela precisa de um provedor e ela precisa de um homem que a faça se sentir segura. Se um homem consegue dar essas duas coisas para ela, é o provedor, tanto de segurança quanto de alimento, pagar as contas, essas coisas, a mulher se sente segura. E ela vai ser uma excelente esposa, quietinha, bonitinha. Por mais que ela seja moderna, trabalhe fora e tal, ela pode trabalhar fora, ela pode contribuir com o sustento da casa. Ela só não pode ser 100% responsável pelo sustento da casa. E ela não pode sentir a pressão de que o cara está saindo da responsabilidade de sustentar a casa, de sustentar os filhos, para que isso passe a ser obrigação dela. Cada vez que ela se sentir insegura, vai haver um ataque, né? E normalmente essas mulheres, elas agem
falando coisas que fazem com que o homem se sinta mal, se sinta diminuído, se sinta desprezado, tudo que você possa imaginar. Acaba com a autoestima do abençoado. E aí o que acontece? Ele, por outro lado, vai contra-atacar. Então acaba que existe uma guerra de sexos dentro da própria casa. Esse é o grande problema que está acontecendo nos casamentos de hoje. Quando a mulher não sente que ela está sendo protegida como ela esperava pelo homem que está do lado dela, se esse homem ele está gastando mais tempo na televisão, nos videogames da vida, no celular, no computador e pouco tempo com ela, ela vai mais cedo ou mais tarde começar a dar esses sinais de que não está feliz com o relacionamento, porque ela começa a se sentir rejeitada. Nós mulheres temos grandes problemas de rejeição, nós temos grandes problemas de aceitação. Então a gente acha que a gente não tá mais bonita, não tá mais atraída, o cara não está mais bonita, não está mais atrativa, que o cara já não gosta mais de nós, e aí vai. Por outro lado, o homem gosta de ser paparicado, ele gosta de ser apreciado, ele gosta de ser respeitado, e quando ele é respeitado e apreciado e isso é reforçado no decorrer da relação, ela tá sempre elogiando ele, ela tá sempre falando bem dele para as amigas e na frente dele também demonstrando que ele é importante. Isso faz com que o homem cresça dentro dele mesmo, essa autoestima, e essa autoestima faz com que ele queira estar mais perto dela, mais tempo perto dela, e queira investir ainda mais nesse relacionamento, e queira ser ainda mais o super-homem para ela. Então, assim, quando está havendo a falta de comunicação, está havendo uma quebra de comunicação, ela não elogia mais o cara, ele só critica ela só critica ele. Aí nós começamos com um grande problema nos relacionamentos, o que está acontecendo hoje, principalmente por causa desse problema de isolamento social. Porque antes as pessoas eram livres para sair, para chegar a hora que queriam. Hoje, por causa do problema do Covid-19, as pessoas estão sendo obrigadas a permanecer mais tempo dentro das suas casas. E se você tem um relacionamento que já não era sadio antes, isso vai se agravar e vai ficar pior. Entendeu? Se não houver uma abertura, um entendimento do que é importante para um, do que é importante para outro. Existe sim a guerra de sexos, não existe igualdade entre homem e mulher, nós pensamos de maneiras diferentes, nós temos hormônios diferentes, eu não sou feminista e eu também não sou machista, eu estou dizendo a realidade, isso é biológico. Em todas as espécies de animais da face da Terra, o homem, o macho, é diferente da fêmea. Os hormônios masculinos fazem com que eles tenham atitudes diferentes dos hormônios femininos, das fêmeas, que agem de maneira diferente dos masculinos. E assim isso é biológico, é físico, fomos feitos dessa maneira e não adianta as pessoas acharem que isso é diferente, porque não é. A mulher, pelo estrogênio dela, ela pode ser assim, grande, gorda, alta, e o cara ser franzino, baixinho, tudo. Se houver um conflito entre eles, se houver uma agressão física entre eles, o homem, ele pode ser 2, 3 vezes menor do que ela, ele é mais forte do que ela, porque a testosterona do homem faz com que os músculos e os ossos sejam fortificados, ele tem muito mais força na briga, na hora da raiva e na hora da agressão do que a própria mulher. Então, assim, eu já ouvi casos, eu já tive cliente que disse que bateu no marido com um pau e que o homem apanhou, mas ele apanhou por quê? Porque ele não quis reagir contra ela, porque ele sabia a força que ele tinha e se ele reagisse, ele matava ela.
Então, assim, algumas mulheres, elas acabam falando, ah, mas eu bati no meu marido, eu bato no meu marido. Eu acho isso um absurdo, porque é uma falta de respeito dos dois lados. Não pode haver agressão dentro de um relacionamento, porque aí já não existe mais nada, já acabou o relacionamento, já não existe respeito, já não existe o sentar e conversar. Então, não existe relacionamento, separa porque um vai matar o outro. Mais cedo ou mais tarde vai matar o outro, sem dizer que é um terrível exemplo para os filhos, faça os filhos crescerem traumatizados. Isso não é vida, gente, pelo amor de Deus. Procurem melhorar a comunicação, mas se não há comunicação, tomem atitudes, separem. Pode ser por 2 meses, 3 meses, até acalmar a situação, ou separa definitivamente. Mas o que não pode é um ficar agredindo o outro, nem com palavras e muito menos com atitudes, ou com gestos, ou com agressões físicas. Esse é o cúmulo do absurdo, né? Então, assim, essa hora do Covid-19, onde nós estamos nesse isolamento social, é uma excelente oportunidade para você pensar na sua vida. Excelente oportunidade. Se você não tem como sair de casa e você já está nessa situação, então a melhor coisa é você procurar ajuda com especialistas, com a família, com pessoas que possam te ajudar nesse relacionamento, seja temporariamente morar em outro lugar, ou seja, conversar com os dois e tentarem entrar num acordo para tentar restabelecer a harmonia dentro do lar. Tá bem? Se vocês tiverem dúvidas, se vocês tiverem perguntas, por favor, me mandem para que eu possa estar respondendo para vocês nesse momento, tá bom? Um grande abraço no seu coração, um beijo, fiquem com Deus. Bye, bye!